Vamos lá. Então, gente, eu vou começar agora lendo o texto-chave que está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo número 14, tá bom? Que vai dizer o seguinte: e se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, estamos certos que ele nos ouve sempre que pedimos algo. Eu vou repetir. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, estamos certos de que ele nos ouve e responde aos nossos pedidos. Qual é a condição para a oração ser uma oração eficaz? Bom, primeira coisa nós pensarmos, amados irmãos e irmãs, queridos, ovelhas, amigos, vou ensinar para vocês alguns princípios bíblicos sobre oração, mas só há uma coisa que a oração não pode ser respondida nem alcançada. É quando nós estamos fora. Obrigado por colocar o texto, Ju. Muito bom se me ajudar assim. Quando nós estamos fazendo oração fora da vontade de Deus. Toda vez que nós fizermos orações fora da vontade de Deus, não esperemos que Deus responda e não esperemos que Deus nos dê essas bênçãos, tá? Então, qual é a condição para termos uma oração eficaz? Orarmos segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia em inúmeros textos. Esse é um deles, 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. As pessoas às vezes usam textos bíblicos, por exemplo, João 15,7, que diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, eu vou fazer. E a pessoa só usa a parte final do versículo bíblico sem olhar para a parte principal. Porque o texto bíblico traz uma condição. Qual é a condição? Se vocês estiverem em mim, e se a minha palavra estiver em vocês, quer dizer, há uma comunhão entre Deus, entre Deus e a sua palavra, você vai orar esta palavra e vai orar esta vontade de Deus. Então, quando o texto bíblico diz assim, tudo o que pedirdes será feito, há uma condição anterior. E a condição anterior é, vocês devem estar em mim e as minhas palavras devem estar em vocês. Então, usar qualquer texto bíblico para dizer que Deus nos dá tudo o que nós queremos não é verdadeiro. Porque Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. Às vezes Deus diz, não vou te dar, não vou dar isso a você. E nós devemos entender, aprender e confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Vou mostrar para você um exemplo bíblico do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo número 7. Paulo vai dizer o seguinte: olha, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, impedir-me de qualquer arrogância. Olha que coisa linda isso. Paulo disse, olha, para que eu não me exaltasse, Deus pôs na minha vida um espinho na carne, que é um mensageiro do diabo que me atazana o dia todo, me cutuca o dia todo. Mas Paulo vai dizer, em 3 ocasiões orei e supliquei ao Senhor que removesse de mim esse espírito, ou esse espinho. Mas o Senhor disse, a minha graça é tudo o que você precisa, o meu poder se opera na tua fraqueza. O que a gente pode aprender com esse texto bíblico? Olha, o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo da igreja primitiva, gente. O homem mais interessante depois de Cristo Jesus, gente. Agora, vejam bem, Deus respondeu a Paulo e Deus não deu a Paulo o que ele queria. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, porque esse espinho efetuava um propósito de não fazê-lo ficar exaltado, soberbo, engrandecido. Mas Deus disse, Paulo, eu não vou tirar de você esse problema, mas eu vou dar força
graça para que você supere essa situação. O que a gente pode aprender aqui, queridos? Que quando Deus não remove um obstáculo, quando Deus não remove um problema, quando Deus não cura uma enfermidade, Deus nos dá força para nós podermos suportar, aguentar. Em nossa carne,
Bondes dizia isso: orar é mudar. Bondes vai dizer que a oração é a avenida central que Deus usa para transformar nossa vida. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonemos a oração. Por isso há um ditado e uma frase que eu gosto de falar sobre ela: quem muito ora, muito é mudado. Quem pouco ora, pouco é mudado. Eu não gosto daquela expressão, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Eu não gosto dessa expressão. Eu gosto da expressão, quanto mais oração, mais mudado eu vou ser. Porque na oração eu vou me submeter, eu vou me adaptar. Eu vou estar diante de Deus e submeter à vontade de Deus. Está me entendendo? Na oração eu vou submeter à vontade de Deus. Então volto a dizer para você, oração é a avenida central que Deus usa para transformar as nossas vidas. Se nós não estivermos dispostos a mudar, abandonemos a oração. Quanto mais nós oramos, mais Deus vai nos mudando, porque mais nós vamos nos conformando à sua vontade. Oração é um local onde eu deposito diante de Deus minha vida e eu me submeto à sua vontade. Oração não é um local onde eu brigo com Deus para que Deus faça a minha vontade. É um local onde Deus briga comigo, como fez com Jacó, toca na sua coxa para que a vontade de Deus se cumpra e se fortaleça. Então, orar é mudar. Eu gosto de uma expressão também de Bondes que diz o seguinte: primeiro eu recebo no coração a vontade de Deus. Depois Deus me faz desejar sua vontade. E então Deus me faz suplicar sua vontade. Como não poderia receber o que eu suplico? Olha que coisa linda que Bondes diz. Ele diz: primeiro eu recebo no coração a vontade de Deus. Eu sinto no meu coração a vontade de Deus. Lembra o que diz Romanos 8, 26? Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Então, quando nós começamos a orar, não sabemos orar. Mas o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu recebo no coração a vontade de Deus. Eu oro por alguma coisa que Deus põe no meu coração. Depois Deus me faz desejar essa oração. Ou Deus me faz desejar essa vontade. Primeiro Ele coloca no meu coração a sua vontade. Depois Ele me faz desejar a sua vontade. E por fim, Deus me faz suplicar a sua vontade. Olha só, como diz Filipenses capítulo número 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, vai dizer algo lindo e maravilhoso. Ele diz: Deus está agindo em vocês, dando o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Olha que coisa linda que é essa. Nós somos tão incapazes que até para orar a gente precisa de que Deus interceda por nós. Romanos 8, 26, nós não sabemos orar como convém. Quantas vezes nós começamos a orar e não sabemos como orar? Como vou orar por isso? Mas o Espírito começa a orar por nós. Somos tão incompetentes que até para orar precisamos de que o Espírito Santo nos leve a orar. Até para adorar precisamos que o Espírito Santo nos leve a adorar. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele coloca em nós o desejo e o efetuar, ou querer o efetuar. Deus coloca em nós o seu desejo, Deus coloca em nós a sua vontade, e eu suplico pelo desejo e pela vontade de Deus. Aí Deus cumpre, Deus opera, Deus
dizendo, operando em isso. Quem disse isso foi Philip Yancey. Deus deseja fazer a coisa certa. O que Deus faz? Ele pode fazer sozinho, porque ele é soberano. Mas ele prescinde de fazer sozinho e convida o homem para cooperar com ele na intercessão. Ele espera que os homens orem, busquem, clamem, e ele vai fazer. Eu gosto muito de Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal. O povo estava há 70 anos cativo na Babilônia. Deus envia a profecia por Jeremias dizendo: eu tenho pensamentos de bem para vocês.
Eu tenho um futuro para vocês, uma esperança. Eu vou trazer vocês de volta da Babilônia para que vocês reconstruam o templo e as muralhas. Mesmo no castigo de Deus, Deus tem esperança, restauração. Mas o que é mais interessante é que o versículo 12, 13 e 14 complementam. O 11 diz: eu tenho pensamentos a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E o 12 e o 13 vai dizer: então orareis a mim, e me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vós. Olha que coisa linda que é essa. Deus tem uma promessa. O que Deus quer então? Que eu tome essa promessa e que eu ore por essa promessa, que eu clame por essa promessa, porque a promessa sem ser clamada não tem resposta. Quantas promessas tem na Bíblia? 7.000 promessas. Mas se nós não clamarmos pelas promessas, elas não vão se cumprir. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí Deus diz para nós levantarmos mãos santas, sem ira e contenda, e orar por todos os homens, para que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que os teus filhos sejam discípulos do Senhor. Deus deseja que os teus filhos conheçam o Senhor. Deus deseja que os teus filhos tenham uma vida com o Senhor. Eu gosto muito de um texto de Isaías 57, versículo 19, que é um texto que eu tomo para a minha vida e tomo para orar pelos meus filhos e pela minha casa e pelo meu lar. Isaías 57, 19 vai dizer o seguinte, ele vai dizer 59, 21, esta é a minha aliança com vocês, diz o Senhor, meu espírito não os deixará, nem essas palavras que eu lhes dei, elas estarão nos seus lábios, nos lábios dos seus filhos e nos lábios dos filhos dos teus filhos. Olha que promessa bíblica é esta. A palavra de Deus vai estar nos meus lábios, nos lábios dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Eu tenho que orar por essa palavra e pedir que a palavra de Deus esteja na mente, no coração dos meus filhos. Joel 2:28 diz: acontecerá que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. Desde pequeno você precisa orar pelos teus filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Sabe o que vai salvar nossos filhos da ideologia de gênero, da perversão sexual, do mundanismo, do marxismo cultural que se impõe? Sabe o que vai salvar os teus netos dessas coisas todas horrendas e diabólicas? Os teus filhos terem uma experiência marcante com o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem uma experiência
melhor para você. Ele conhece o seu futuro. Deus é um Deus de futuro. O passado não nos pertence. O presente pertence a nós, mas o futuro pertence a Ele. Agora, nós podemos escolher os nossos caminhos e sofrermos nas nossas consequências, ou nós podemos escolher os caminhos de Deus e vermos Deus cumprir a sua vontade sobre a nossa vida. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que ao homem parece ser bom. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é mentiroso. Quando nós confiamos no nosso coração, nós estamos confiando na mentira. A nossa carne é pecaminosa, é pecadora, é maldosa. Portanto, nós podemos fazer um plano e nós podemos achar que esse caminho é correto, mas o texto bíblico diz: mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é a morte. Não sei para quem que eu falo isso, mas muitas vezes Deus te livra de alguma coisa. O caminho do Senhor é perfeito, é isso mesmo. Se sacrificarmos aquilo que nos custar, Ele vai ouvir nosso clamor, é verdade. Agora presta uma coisa importante. Às vezes nós achamos que esse caminho é o melhor para a nossa vida e insistimos nele, mas não é, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes um não que Deus disse, às vezes uma resposta que Ele não nos deu, às vezes algo que Ele tirou da nossa vida, que nós choramos e sentimos a dor, hoje nós olhamos para trás e dizemos: meu Deus, que coisa boa, o Senhor me livrou daquilo. Diz que quando nós chegarmos no céu, Billy Graham dizia isso, quando nós chegarmos no céu, nós vamos dizer para Deus assim: agora eu estou entendendo, agora eu entendo. João 13:7, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés, não tu os meus pés. Jesus disse: Pedro, o que eu faço não entendes agora, só vais compreender depois. Ah, querido, como esse texto mexe com a minha vida, porque muitas coisas que nós não entendemos é livramento. Muitas coisas que Deus tira da nossa vida é livramento. Já ouviu a seguinte frase? Deus tira da nossa vida pessoas porque Ele ouve o que as pessoas dizem nas nossas costas. Olha que lindo é isso. Deus afasta pessoas das nossas vidas porque Ele sabe o que essas pessoas tramam e falam contra nós nas nossas costas. Quando você começa a pedir que Deus tire da sua vida o que não presta e o que não pertence a Ele, você vai perceber que coisas vão desaparecer da sua vida. Pessoas. Sabe por quê? Porque Deus vai afastar o que não é dele. E então, uma dica para você que eu digo profeticamente, sempre falando: não traga de volta o que Deus levou. Não traga de volta o que Deus levou. Se Deus levou, deixa ir. Não insista com aquilo que Deus levou. Insista com aquilo que Deus está te dando. Invista a sua vida nas coisas que Deus está fazendo e não naquelas que Deus levou. Às vezes o que Deus levou é livramento. E se é livramento, meu irmão, erga as mãos para o céu e digo: não entendo agora, só vou compreender depois. Hoje
isso para a sua vida. A Bíblia Deus inteligência.
colocando no coração do pastor Nilson, o pastor Nilson. Que Deus te abençoe, que Deus